Olá, amada igreja, bom dia. É um prazer estar com os irmãos em mais uma manhã, em mais uma escola bíblica dominical. E nós vamos agora dar um pulo lá no Garcia para ouvir a nossa querida irmã Lourdes fazendo a leitura bíblica que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Por favor, irmã Lourdes, faça a leitura bíblica. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os meus irmãos. Eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão do vosso companheiro, e na tribulação, e no reino, e na perseverança, em Jesus achei-me, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado, irmã Lourdes. Meus irmãos, nós vimos algum detalhe na semana passada sobre o contexto histórico da época em que o livro do Apocalipse ele foi escrito. E observe o seguinte, que nas duas lições, as duas primeiras lições, a lição 1 e a lição 2, nós vamos estar batendo bastante no primeiro capítulo do livro do Apocalipse, porque ele é muito importante para que a gente possa entender o desenrolar do livro. Em relação ao contexto histórico, nós lembramos o seguinte, que logo em seguida que Nero, o imperador Nero, que foi um imperador extremamente cruel, e um grande perseguidor do cristianismo, logo em seguida vem Dominiciano, que foi outro imperador extremamente cruel, terrível. E a perseguição foi muito grande em cima dos cristãos. Apreensões, prisões, muito derramamento de sangue, inclusive a apropriação dos bens dos cristãos. Quem era considerado cristão tinha os bens completamente tomados. E ali nós podemos observar uma verdadeira guerra. Eu lembro de Gamaliel, quando foram a julgamento, quando os apóstolos foram para a julgamento, Gamaliel disse de uma forma extremamente sábia, e disse, olha, se for de Deus vai continuar, mas se não for, isso vai acabar logo. E a gente observa que o cristianismo, nesse período histórico, nesse período inicial de grande repressão do regime romano, realmente, se o cristianismo não tivesse esse poder celestial, realmente o cristianismo não teria tido essa propagação que aconteceu. Porque a intenção do imperador, o imperador, para os irmãos terem ideia, Dominiciano disparou estátuas dele por todo o Império Romano, e a intenção era que todos os moradores que faziam parte do Império Romano, todos os habitantes, adorassem a estátua de Dominiciano. Então ali nós podemos lembrar o seguinte, o cristianismo iria acabar diante da repressão que existia. Quem venceria as forças do inferno encarnadas em Dominiciano? Até quando o Império Romano se manteria oprimindo os cristãos? Então, esse é um dos grandes contextos históricos da época em que João escreve o Apocalipse. Agora, eu vou chamar o pastor Gilson para falar o seguinte, o apóstolo chamado para a revelação. Eu queria que o pastor Gilson nos falasse mais um pouco sobre João. Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista Sião, graça e paz, mais uma vez estamos juntos aqui para estudar um pouco mais da Palavra de Deus. E nesse trimestre estamos estudando o livro do Apocalipse. E o irmão Gil mais uma vez nos convidou para estar aqui, e é com muita alegria que eu faço, né? E gosto demais de estar com os irmãos que moram no meu coração. Ele me deu um tópico na lição 2, né? Que é o primeiro ponto, que o apóstolo chamado para a revelação. Apocalipse 1:9, que diz o seguinte, vamos ler aqui o texto bíblico. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. O texto sagrado, então, nos apresenta um tal de João, que foi o escritor desse livro. E para o autor da revista, e pelo título dá para entender claramente que para ele não há dúvida de que foi João o escritor do livro do Apocalipse, porque ele diz assim, o apóstolo chamado para a revelação, né?
Mas no meio acadêmico, na história da igreja, a dúvida para alguns, pelo menos para alguns, quem foi o escritor do livro do Apocalipse. Para ter sido realmente João apóstolo, ou João Marcos, ou outro João qualquer da época, é necessário a gente investigar as fontes, as evidências, sejam elas internas ou externas. E o que são evidências internas e externas? Evidências internas é a análise do texto, é a observação do texto, o que o texto diz. E as evidências externas é um aparato científico de pesquisa sobre o assunto. É o que os pais da igreja escreveram sobre, é o que a ciência descobriu sobre aquele assunto, no caso, o escritor do livro do Apocalipse. Quanto às evidências internas, essas deixam dúvidas quanto à autoria da escrita, né? Pois o João se apresenta apenas como irmão, companheiro e servo, e não traz mais informações sobre qual João se refere, como, por exemplo, ele não diz João o apóstolo, né? Como ele diz nas cartas. Então, pelas evidências internas, não dá para a gente saber quem é o escritor do livro do Apocalipse. As evidências externas, aí nós encontramos algumas referências históricas e atuais, né, que vão dizer que João, o apóstolo, é o escritor. Por exemplo, Justino Marte, Irineu, Tertuliano, esses afirmam que João, o apóstolo, ele é o escritor do livro. E tem que ser considerada a palavra deles, já que eles viveram num período bem próximo ao período do Cristo, né? Ao período da escrita do Novo Testamento. Mas um outro bem próximo também, que é Dionísio, o bispo de Alexandria, cerca de 247 depois de Cristo, esse vai dizer diferente, já vai fazer alguns questionamentos sobre esse ponto, né? E vai mostrar, vai dizer que as diferenças entre o Evangelho e o livro do Apocalipse são grandes, o estilo é totalmente diferente e não pode ter sido o mesmo escritor, não pode ter sido o mesmo João que escreveu os dois livros. Ele defende que são Joãos diferentes, o que escreveu um e o que escreveu o outro. Mas os defensores de que João, o apóstolo, escritor, esses defendem dizendo que a diferença pode ser explicada pela diversidade de estilo do apóstolo João. João, como nós sabemos, ele escreveu 3 estilos literários diferentes. Ele escreveu o Evangelho, que é o evangelho, inclusive, mais diferente dos outros, né? Dos outros 3 evangelhos. Ele escreveu as epístolas, que nós conhecemos, que é um estilo literário diferente do estilo do Evangelho, e o Apocalipse, que é um estilo diferente, a literatura apocalíptica. Então, essas 3 correntes literárias, esses 3 estilos literários diferentes, que têm propósitos diferentes. Então, aqueles que defendem que João é o escritor deste livro, vai argumentar desta maneira, né? Mas também dizem eles que há semelhança entre o Evangelho e o livro do Apocalipse. Quais são essas semelhanças? Pelo menos 2 muito importantes. A primeira é de que o vocábulo logos, ele aparece tanto no Evangelho como na primeira carta, como no livro do Apocalipse. E logos, né, como referência de Cristo, claro, né? Não é só o vocábulo solto, mas o vocábulo como uma referência a Cristo. Então, esse vocábulo como referência a Cristo é uma semelhança de estilo. E uma outra característica é o fato de João referir-se a Cristo como Cordeiro. Aparece tanto no Evangelho como vai aparecer no livro do Apocalipse. Parece pouco, né? É verdade, para nós parece pouco, mas em termos de pesquisa científica, de análise linguística, análise do discurso, de análise comparativa dos textos, isso é muito significativo. Essas semelhanças, elas são significativas, elas são relevantes e são até distintivas, entendeu? Então, a maioria dos estudiosos, a maioria dos pesquisadores, desde os pais da igreja, como nós vimos, ou os estudiosos da atualidade, você pode ver aí várias bíblias de estudo, né?
que traz bons homens de Deus que escrevem, que pesquisam, e eles vão afirmar de que João, o apóstolo, é o escritor do livro do Apocalipse. João, aí agora eu já estou falando de maneira definitiva que para mim também é João o apóstolo. João o apóstolo, ele foi vocacionado por Deus. Ele foi escolhido por Deus para nos escrever esse livro emblemático e importante para a igreja daquela época, da época de Domiciano, da época de Nero, para a igreja da nossa época. É verdade que não sofremos as perseguições que sofreram aqueles irmãos, mas temos também as nossas perseguições modernas, atuais. Então, este livro serviu para aquela geração, serviu para a geração posterior e serve para a nossa geração, e vai servir para a geração seguinte, sem dúvida nenhuma, se assim Jesus não voltar antes da próxima geração. Uma coisa muito importante que eu quero dizer aos irmãos, que o mais importante de tudo mesmo é a gente saber quem é o autor do livro e não se preocupar tanto com o seu escritor. Tenha sido João o apóstolo, ou João Marcos, ou qualquer outro João, né? Nós entendemos que seja o apóstolo, mas independente de que tenha sido, o importante é saber quem é o autor. E quem é o autor? O autor é o próprio Cristo, é a revelação de Jesus Cristo, como nós vimos na semana passada, e está logo nos primeiros versículos desse livro. É a revelação de Jesus Cristo. Então o autor é Cristo por meio do Espírito Santo. Então essa obra-prima é uma revelação de Cristo à sua igreja. E o seu escritor é um fator menor, é um fator, diria até, de menor relevância, porque o que importa é a mensagem. É a mensagem que Cristo está passando para a sua igreja. Então, amados, estudemos esse livro com um olhar espiritual, sempre com um olhar muito espiritual, e independente das diversas correntes interpretativas, independente da corrente teológica que qualquer professor venha expor, né? Independente de qualquer visão interpretativa do livro, o que nós precisamos entender é que esse livro é um livro sagrado, inspirado por Deus, e que nós precisamos ter em mente a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós podemos ver isso bem claro no livro do Apocalipse, de que a igreja, ela foi perseguida no passado, ela é perseguida no presente e será perseguida no futuro, né? Por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. O próprio João disse que estava preso por causa do nome de Cristo. Outra convicção que nós temos ao ler esse livro, independente do seu escritor, é que Cristo voltará. Cristo voltará um dia, seja antes, durante ou depois do milênio, não importa para a gente vai chegar nesse assunto mais à frente, mas Cristo voltará. A igreja vai sair vitoriosa. A igreja vai sair vitoriosa diante das perseguições, diante da morte, diante dos seus inimigos, seus adversários. E que a eternidade é uma realidade, seja para os que morrem em Cristo, ou seja para os que morrem sem Cristo. A eternidade é uma realidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a estudar esse livro, que Deus oriente a todos nós a aprender um pouco mais da revelação de Jesus Cristo para a nossa vida. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos os professores. Um abraço ao pastor Walter e ao irmão Gil, e um abraço da Primeira Igreja Batista Amélia Rodrigues. Muito obrigado, pastor Gilson. Um abraço para todos os nossos queridos irmãos da Igreja Batista em Amélia Rodrigues. E agora nós vamos para um outro professor, o professor Rafael Paim, os destinatários da revelação, Apocalipse 1:11. Por favor, meu irmão, nos fale um pouco sobre esses destinatários, a quem foi direcionado essa revelação. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. É um prazer estar mais uma vez com vocês para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Estudaremos nesse trimestre Apocalipse, um texto que muitos cristãos têm até medo e preferem deixar ele distante. Mas não deve ser assim. Como nós já temos estudado, Apocalipse é uma literatura, é um texto que traz esperança, que tem o desejo de trazer para os seus leitores
a percepção de que no final de todas as coisas, apesar de todas as dificuldades, a vitória está com aqueles que seguem a Jesus. Hoje nós vamos fazer um recorte sobre os destinatários das cartas. As cartas às igrejas da Ásia. E nós vamos conversar um pouco sobre como Jesus ele está situado dentro daquela realidade. Como Jesus ele está situado também dentro da nossa realidade, como corpo de Cristo, como igreja hoje, no século XXI. O primeiro texto que eu gostaria de ler com os meus irmãos e as minhas irmãs está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Apocalipse, capítulo 1, verso 11. O texto diz assim: E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envia-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Primeira coisa que a gente pode e deve fazer é perceber que as cartas elas foram destinadas a um público específico. Públicos específicos possuem problemas específicos. Eu não vou fazer aqui o apanhado geral das cartas, porque vai ser tema das próximas lições. Mas nós precisamos ter muito claro na nossa mente, no nosso entendimento, que quando você vai ler uma das cartas, né, para as igrejas da Ásia, você precisa dimensionar o que estava acontecendo ali. Você pode fazer paralelos, nós gostamos muito de fazer essas referências, né? Tal igreja está com uma situação parecida, tal igreja está passando por uma dificuldade semelhante. Porém, você não pode perder a visão, perder o foco de que existia um direcionamento específico para cada igreja. Cada destinatário estava passando por um momento próprio, por uma dificuldade particular. E Jesus, como Senhor da igreja, como aquele que tem o controle sobre a vida prática da igreja, ele entendia essas situações particulares de cada um. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus ele estava e está no meio da igreja. O texto em Apocalipse deixa isso muito claro. O capítulo 1 e os capítulos que seguem, eles deixam isso muito claro. Jesus ele não esquece a igreja. Jesus ele não constitui a igreja e some. Jesus ele faz parte dessa realidade. Ele está presente dentro dessa realidade. Isso é algo maravilhoso. E nós podemos pensar que Jesus ele é conhecido por meio da igreja. A igreja tem um papel fundamental na propagação daquele que era, que é e que há de vir. Então é muito natural que ele tenha esse zelo, que ele tenha esse amor, que ele tenha esse cuidado com a igreja. Quando João ele tem essa visão, quando o escritor tem essa visão, ele diz que ele viu um semelhante a filho do homem, claro, com as suas características particulares, e ele estava próximo aos candelabros, ele estava circulando, ele estava naquela região dos candelabros. Ele não estava distante e disse, olha, tem ali uns candelabros que representam a igreja, as igrejas da Ásia, e eu estou aqui distante e eu quero que você observe lá. Não foi assim que aconteceu. Ele estava no contexto. Jesus ele é conhecido através das obras da igreja, através das decisões da igreja. Então, os destinatários dessas cartas eram aqueles que faziam o nome de Jesus consequentemente conhecido. E eles não estavam levando isso tão a sério. Eles não estavam considerando essa realidade como algo precioso. Eles estavam tratando como algo rotineiro. E Jesus não pode ser considerado algo rotineiro. O chamado do Senhor, o cuidado com a casa do Senhor não pode ser algo rotineiro. Outro ponto que nós podemos pensar é que Jesus
ele está no meio da igreja em ação. Ele não fica parado, ele está em ação, ele está em movimento, ele está percebendo. Ele sabe o que está de fato acontecendo com a igreja dele. Por que é tão importante nós estudarmos sobre os destinatários? Porque vai ser tão importante nós estudarmos as particularidades de cada carta. Porque nós vamos perceber que Jesus ele se preocupa e que ele é um Senhor atuante. Ele não é aquele que dá a corda e deixa o barco seguir. Ele é aquele que está no barco. Ele é aquele que percebe quando nós nos desviamos um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, tentando arrumar as coisas do nosso jeito. Isso aconteceu no passado. E acontece hoje também, porque nós somos seres humanos, e o ser humano ele tem a tendência a tomar o controle da situação. O ser humano tem a tendência a ter uma aparência que em muitos casos não é de fato o que está acontecendo. Somos nós somos assim. Mas nós precisamos entender e ter muito claro na nossa mente que Jesus ele vai ser conhecido pelas nossas ações. Jesus ele está presente, ele está em movimento nas nossas ações, nas nossas igrejas. E isso de fato acontecia nas igrejas da Ásia. Outro ponto que nós podemos abordar é que a igreja ela nem sempre é o que aparenta. E eu queria te convidar a ler Apocalipse no capítulo 2, versículo 2, que diz assim: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Alguns se colocavam naquele contexto como grandes líderes e como pessoas que tinham um contato, um relacionamento com o Senhor, mas na verdade eles não tinham. Então as cartas elas se destinam também a chamar a atenção desses que não viam de fato a realidade da fé, mas que preferiam viver a aparência. Aqueles que preferiam seguir a falsos ensinos, aqueles que preferiam seguir a falsos mestres. Era necessário perceber que o Senhor da obra, que o dono da igreja, ele estava atuando e as coisas precisavam estar de acordo com a vontade dele. Os destinatários dessas cartas precisavam perceber que eles tinham por obrigação se moldarem aos ensinamentos do dono de fato da igreja, daquele que importa na condução da igreja. Um outro texto, em Apocalipse 3, versículo 1 diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Existia uma necessidade de aparência muito grande. Existia a necessidade de você mostrar que as coisas estavam fluindo, sendo que necessariamente não estavam fluindo de acordo com a vontade de Deus, e sim de acordo com a vontade do homem. Os destinatários das cartas precisavam urgentemente perceber a quem a igreja pertencia. Era um chamado para que eles pudessem se arrepender. Jesus ele se faz presente, Jesus está atuante, buscando arrependimento. Por isso que os textos das igrejas eles são encerrados com o seguinte alerta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Não fique alheio à voz do Espírito. Não fique distante dessa realidade sobrenatural. Não ache que está tudo bem. Não se contente com a sua caminhada. Não se confie em você mesmo, mas se arrependa. E a partir do arrependimento, recomece. A partir do arrependimento, reconstrua.
a partir do arrependimento, viva o renovo pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor continue abençoando os meus irmãos e que possamos tirar lições valiosas dessas cartas, porque elas também comunicam no nosso tempo sobre inúmeras situações que nós precisamos rever. Forte abraço, que Deus abençoe e que vocês continuem aprendendo da palavra do Senhor. Bem, depois do professor Rafael, nós vamos para outra professora, que é um prazer ouvi-la, porque apesar de ser tão jovem, mas tem bastante firmeza quando fala, é a nossa querida irmã Laís, que vai falar sobre o autor da revelação. Por favor, minha irmã, nos fale um pouco sobre esse seu tópico. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É um prazer estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas unidos em um só corpo e um só amor. O tópico no qual falarei hoje se encontra em Apocalipse 1, do 12 até o 20. João, ele fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Bom, irmãos, João ele vai dizer lá no final, no versículo 20, que esses candelabros de ouro representam as 7 igrejas. Eram 7 candelabros, eram 7 igrejas. Era a representação do povo de Deus. Ele vai dizer que o próprio Cristo, o Senhor da igreja, caminha no meio da igreja, está no meio do seu povo, anda com o seu povo, sonda e conhece o coração do seu povo. Mas é interessante que, fazendo menção a Menorar, que estava no templo na presença de Deus, como a igreja estar na presença de Jesus Cristo, que é o próprio Deus, ele diz também que esse povo, a igreja, é a luz desse mundo. Porque essa era a função desses candelabros, irmãos. Era iluminar, era ser a luz, a referência, a esperança. E diante dessa situação, irmãos, o mundo não vai encontrar esperança em nenhum outro lugar, senão na igreja de Cristo, na mensagem de Jesus, no testemunho de Jesus. Nós somos a luz desse mundo, irmãos. Nós precisamos despertar quanto igreja para caminharmos neste mundo, trazendo esperança em meio às tribulações. O texto, ele continua então revelando e dizendo, no verso 13, e entre os candelabros, passeando entre os candelabros, conhecendo, andando entre os candelabros, um semelhante ao Filho do Homem. Um semelhante ao Filho do Homem, ou semelhante a um homem. Aqui, irmãos, é uma expressão clara de Daniel capítulo 10. Aqui é uma citação direta de lá. E todas as descrições estão relacionadas com Daniel e algumas com Zacarias. Mas o que está sendo dito aqui a respeito de Jesus é que ele é um como homem. Mas a figura que Daniel invoca e que está sendo mencionada aqui é a figura do Messias. O Messias que traz esperança para o mundo. O Messias que veio como libertador do mundo, como restaurador do mundo, como Senhor do mundo. Ele não é apenas um como homem, irmãos, mas ele é um ser divino. Pois essa é a conotação em Daniel. Ele é o Filho do Homem, é um como homem, é semelhança de homem, mas também é Deus. De forma, irmãos, que essa figura é o próprio Jesus. Jesus é o Messias dos cristãos, o Messias dos judeus, o Messias de todos os homens. O Messias de todos aqueles que precisam de salvação. E esse que viu como Filho do Homem. Ele então, irmãos, começa a descrever como é esse homem, como é essa figura. Fazendo então um paralelo para demonstrar que Jesus é Deus, ele vai descrever a imagem que ele teve. Ele vai dizer então acerca das vestes de Jesus. Ele diz que era uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A imagem aqui, irmãos, é de uma veste de realeza, uma veste real. Era a veste, um tipo de veste que representava a nobreza. E isso indicando toda a realeza, toda a nobreza de Jesus. Mostrando e retratando que Jesus era o soberano, aquele que era exaltado, aquele que estava acima dos homens, aquele que era o rei da terra. Ele vai falar também depois dessas vestes, dos cabelos de Jesus, da sua cabeça, que os seus cabelos eles eram brancos como a lã, extremamente brancos, um branco perfeito, tão branco
quanto a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Esses cabelos brancos, irmãos, remetem mais uma vez a Daniel, fazendo referência ao ancião de dias, para demonstrar que este homem que anda no meio das igrejas, que conhece o seu povo, além de ser o rei, além de ser o soberano, além de estar exaltado com a sua nobreza, ele também é o ancião de dias, aquele que tem a sabedoria em si, aquele que expressa a sabedoria perfeita dos anciãos, aquele que expressa em si tanto a sabedoria como também a dignidade. E, irmãos, Jesus, ele é o sábio conselheiro, aquele que conhece todas as coisas, mas não revela apenas a sua sabedoria, mas revela também a sua eternidade. Jesus é o ancião de dias, como diz lá em Daniel, pois ele, irmãos, é a figura eterna que estava antes de todas as coisas, que estava no princípio, por meio de todas as coisas que vieram a ser criadas. Isso, irmãos, representa a sua dignidade, mas João, demonstrando essa imagem que ele viu, ele faz uma outra afirmação. Ele fala que os seus cabelos eram brancos como a lã, mas que os seus olhos eram como chamas de fogo. E a ideia de olhos é que os olhos do Senhor percebem todas as coisas, estão prescrutando todas as coisas, sonda e nos conhece. Não apenas os homens, mas conhece também a sua igreja, conhece as obras dos homens, conhece as nossas obras. Mas esses olhos que também nos sonda e nos conhece, também são olhos de justiça e de juízo. E é por meio de nos sondar, irmãos, de sondar a sua igreja, que ele vai chamar a igreja ao arrependimento pelos seus pecados, as 7 igrejas. É por nos sondar que ele não nos permite caminhar no pecado, mas nos chama e nos confronta para o arrependimento. Mas também é por sondar todas as coisas, irmãos, e por conhecer todas as coisas, que ele vai trazer o justo juízo sobre os homens que permanecem em pecado. Não é à toa que essa ideia que ele está trazendo aqui, e volta a dizer, quando isso aparece lá em Apocalipse capítulo 2, quando ele escreve à igreja de Tiatira, esses olhos como chamas de fogo denotam juízo contra o pecado. Mas João, ele continua descrevendo de forma extremamente maravilhosa a imagem desse Cristo glorioso. E João, ele fala no versículo 15 que os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas, os seus pés como bronze. E isso está diretamente relacionado aos olhos que trazem o juízo, que trazem a aplicação da justiça por causa da sua glória. Mas esses pés, irmãos, que João fala, traz uma figura militar que estava preparado para julgar a justiça divina contra o pecado da humanidade. Mas purificados na fornalha, irmãos, expressa também a sua santidade e a sua glória. E é por causa da sua santidade, irmãos, é por causa que Deus, ele não pode pactuar e nem permanecer para sempre convivendo com o pecado da humanidade, que ele vai trazer à tona a sua justiça. Os pés significam direção, irmãos. E esse é um direcionamento que Deus, ele está dando para a igreja. Que nós precisamos entender que Deus, ele não coabita com o pecado. Por isso, santifiquem-se. Pois Deus vai trazer a juízo, irmãos, contra o pecado da humanidade, como já o trouxe em outros tempos. No tempo de Noé, no tempo de Sodoma, de Gomorra, no Egito, e em toda a história, a mão de Deus, irmãos, pesa contra o pecado dos homens. E ao descrever isso, ele não fala apenas dos pés, mas ele fala da voz, a voz poderosa, voz como de muitas águas, voz que expressa a força e o poder de Deus. A voz como de muitas águas, expressando assim a onipotência de Deus em aplicar o seu juízo, por causa da sua santidade e para a glória do seu nome. E a igreja, então, irmãos, tem uma forte e grande missão: anunciar esse Cristo glorioso para o mundo que está perdido, para que eles não venham a ser condenados no juízo de Deus, mas também para que venhamos a nos arrepender e temer e tremer diante daquele que é santo, santo e santo. É uma palavra de esperança, irmãos. É uma palavra de longanimidade.
É uma palavra de cuidado de Deus dizendo assim: se arrependam, endireitem as suas vidas, santifiquem-se. E continuando demonstrando esse Cristo glorificado, ele vai dizer que tinha em sua mão direita 7 estrelas. Mas à frente ele fala que essas estrelas eram os anjos da igreja, que para muitos são os líderes da igreja. Mas isso demonstra que Cristo está com o controle e o governo da igreja. Ele está no meio da igreja, mas ele lidera sobre a igreja. Mas há uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que ele é Senhor sobre todas as hostes celestiais. Ele tem um controle da sua destra. A ideia de autoridade, de poder, está em suas mãos. O controle sobre todos os principados, sobre todas as potestades, dominadores e tronos desse mundo tenebroso. Tudo está em suas mãos. A igreja está debaixo da sua autoridade e no controle das suas mãos. O universo também que se rende aos seus pés está no controle das suas mãos. E aí João, ele continua dizendo que ele tem na sua mão direita essa autoridade. E da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. É essa espada que vem com poder para proclamar a justiça e o juízo de Deus contra o pecado dos homens. E não pensem, irmãos, que a esperança para esse mundo é dizer calma, tudo vai passar. Sim, vai passar. Todas as coisas passarão, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. E essa espada que sai da boca desse Cristo glorioso, agora como Messias, como Rei, como Deus do universo, como Senhor sobre todas as coisas, é uma palavra que chama os homens, uma palavra que mostra o pecado dos homens, que aponta as transgressões dos homens para dizer arrependam-se. É uma palavra que expressa a proclamação do justo e santo juízo de Deus, irmãos. Mas que para nós, irmãos, é esperança. Porque enquanto Deus está anunciando, enquanto a igreja está proclamando essa palavra, chamando os homens ao arrependimento, Deus está expressando o seu cuidado e o seu amor e a sua paciência em dizer arrependam-se, para que esse juízo não venha sobre vocês. E então não importa, irmãos, que mensagem o mundo esteja dando, se em breve teremos a cura para essa pandemia. Deus permita que sim, o mais breve possível. Mas o mais importante, irmãos, não é temer, como as escrituras dizem em outros textos, quem pode tirar a sua vida. Mas o mais importante dessa vida, irmãos, é temer quem tem poder para lançá-la no inferno. Amém? Que Deus, portanto, possa estar abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. Um forte abraço. Muito obrigado, Laís. E agora nós vamos para o meu querido professor, a reverência diante do revelador. Nós vamos ouvir agora o pastor Epímaco, que vai nos falar um pouco sobre Apocalipse 1, versículo 17. É um prazer, uma alegria estudar o Apocalipse com os irmãos. Nós vamos ler 2 versículos no capítulo 1. Acompanhe, por gentileza, 17 e 18. E com base nesses 2 versículos, nós vamos falar sobre não temais. Apocalipse capítulo 1, 17. Quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Não temais. Dos versículos 12 a 16, o apóstolo João teve uma visão da pessoa divina de Jesus, logo na abertura do livro, para nos mostrar que esse é o assunto, é o tema, Jesus Cristo e a sua obra, para que não nos desviemos pela riqueza dos detalhes e esqueçamos desse ponto
fundamental. Estevão teve uma visão de uma fresta do céu. O que foi que ele viu? Jesus. Jesus, a quem ele quis se juntar e numa oração derradeira disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Alinhado. Então Jesus, nós observamos aqui, é a visão do livro e a sua obra. E nós observamos que a visão é tão grandiosa que faltaram palavras para o apóstolo. Ele lutou com as palavras porque eram verdades espirituais tão ricas, tão profundas, que ele teve que usar metáforas, comparações. Ele diz aqui olhos como que de fogo, pés como latão, semelhantes a latão reluzente. E essas figuras não devem ser lidas literalmente, o que reduziria em muito a glória de Deus. Por falarmos em linguagem figurada, não significa que é algo raso, superficial. Não, ao revés, eram verdades profundas, espirituais, reais. Por exemplo, na poesia de Salmos, quanta teologia profunda. Agora, é importante nós entendermos que essas comparações têm as suas limitações. Nem todas as visões do Apocalipse juntas dariam uma ideia completa da glória de Deus. Às vezes, o próprio livro, como aqui o texto da nossa lição, indica o símbolo, explica a figura. Observe lá, último versículo, capítulo 1, versículo 20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Isso é normativo, está explicado no próprio livro. E vamos observar outras referências. Apenas mais uma, houvesse tempo aqui, nós observaríamos. Capítulo 5, nós encontramos assim: taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Capítulo 5, versículo 8. Então aí o próprio livro define o simbolismo. Mas vamos à reação de João. O texto nos diz que quando ele tem aquela visão, capítulo 1, versículo 17, quando viu a pessoa divina de Jesus cair a seus pés como morto. Cada um tem a sua experiência. Quem aqui não viu Jesus pela fé? Todos temos visto. Mas é uma resposta padrão. Nós vemos isso, por exemplo, em Ezequiel, quando viu a glória de Deus, caiu com o rosto em terra. Daniel também caiu em profundo sono, com o rosto em terra. E essa é a resposta. Até na oração nós nos inclinamos a cabeça, né? Como criatura diante do Criador, como pecador, sem exigir privilégios, mas graça. Então, nós vemos o nosso pastor, no seu livro, estou lendo, o livro da Vitória, ele faz referência ao hino 96 do Cantor Cristão, em que o poeta pergunta: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Quem? Nós observamos Isaías, por exemplo: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Simão Pedro, é interessante, Jesus se revelou na linguagem deles, de pescadores, e fez uma pesca miraculosa, de tal maneira que os barcos se encheram de grandes peixes, quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Aí está a resposta, a visão. Aquele que se julga santo perdeu
Perdeu a visão de Deus. Nós, aliás, temos uma boa regra aqui de interpretação para o livro de Apocalipse. Se nós, ao lermos o livro, ainda nos acharmos virtuosos após a interpretação daquela passagem, interpretamos erroneamente. Mas se ao lermos a passagem e nos tornarmos cônscios da nossa pecaminosidade e da nossa dependência da graça, acertamos na interpretação. E, meus queridos, é triste, mas há reuniões em que muitos caem com muita emoção, mas sem a visão verdadeira de Deus, banalizando a visão de Deus, em cultos que estão centrados num líder carismático e não na exposição fiel da palavra, onde está a glória de Deus. Aliás, onde o Espírito atuar, Jesus será glorificado, não o homem. O próprio Jesus falou claramente do ministério do Espírito. Ele me glorificará. João 16, 14. E essa glória aparece com maior brilho na face de Cristo, do Cristo crucificado. No capítulo 1, versículo 5, diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a ele seja a glória, o poder, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Nos libertou com um único sacrifício e nos ama continuamente. Esse amor chega até nós hoje. Então é na face do Cristo crucificado onde encontramos o maior brilho da glória de Deus. Aliás, Paulo fala isso na carta aos Coríntios, capítulo 4, segunda carta, versículo 6, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E a face de Cristo nós encontramos nos evangelhos, na palavra de Deus. Vamos ao ponto 2. Ele caiu, mas o propósito de Jesus é sempre erguer. O texto nos diz que quando o apóstolo viu a visão, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, não temas. Nós vemos que é interessante como Jesus estende a sua mão e ele diz: não temas, não temas, não temais. Às vezes ele usa o plural, aparece, é característico isso, da mensagem de Jesus. Ele conhece os nossos medos, meus irmãos. E ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Né? E o que vivo? Fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. O seu rosto agora, João descreve, ele usa assim essa comparação. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Não mais aquele rosto esbofeteado, cuspido, ensanguentado, rosto triunfante. Cristo ressuscitou. Como a ressurreição encoraja, meus irmãos, nosso Cristo, vivo, cada vez mais atual, presente, acompanhando. Quem temerá tendo Jesus como companheiro no trabalho, na viagem? Né? Os discípulos, Pedro e João, falaram com tanta intrepidez, e as autoridades, sabendo que eles eram homens indoutos, iletrados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus, o Cristo ressurreto. Nós vemos isso em Atos 4:13. E mais, ele controla a situação inteira. Observe aqui. Tem as chaves. Tem as chaves da morte, do Hades. Ele venceu a morte. É interessante que a palavra trono aparece mais de 40 vezes neste livro. Trono. No capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É o capítulo 4 até o final. Trono quer dizer o quê? Trono
autoridade, a soberania de Deus. Nós encontramos essa verdade da soberania de Deus tão oportuna, porque, meus irmãos, quando nós ouvimos as notícias, vemos o pecado, a corrupção prosperar, às vezes nós duvidamos. Será que Deus está mesmo no controle? Ele não perdeu as rédeas, não? Observe que no capítulo 6, os mártires dizem assim, versículo 10, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nós também tendemos, às vezes, a duvidar, mas essa verdade é encorajadora, não é? Ele está no controle e tem as chaves. É imaginar por descuido um crente acabar no Hades? Impossível! Ele tem a chave. Salvação garantida pelas mãos cravejadas de Jesus. Ele está no controle, né? O segredo, portanto, meus irmãos, para nós suportarmos as oposições, as dificuldades, é vermos a vitória mais adiante. Hebreus diz isso, né? O autor disse: corramos com perseverança a carreira. E ele escrevia para também cristãos que sofriam perseguição, olhando, fitando os olhos em Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, vendo a vitória mais adiante, suportou a cruz, né? Então olhemos por sobre as dificuldades para contemplarmos a promessa e a condução de Deus. Deus está dirigindo a obra missionária da igreja, a educação teológica, as nossas vidas, né? Então somos exortados, irmãos, a crer, não somente na vida após a morte, mas a vivermos mais a vida antes da morte, à luz dessa verdade. Interessante que Paulo, quando escreve aquele mais longo capítulo, primeira carta aos Coríntios 15, sobre a ressurreição, ele termina com uma exortação bem prática, uma escatologia pés no chão, objetiva. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, nós precisamos, meus irmãos, trazer essa perspectiva da eternidade para a luz da nossa, do dia a dia. Participei de um congresso uma vez aqui na Bahia, no início do meu ministério. O tema era Cristo, sua volta, minha vida. Cristo, sua volta, minha vida. Portanto, meus irmãos, Cristo vai reinar e já está reinando. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, aí está, né? O reino já está no processo de reinar. Não diz o hino, vencendo, vem Jesus. Testemunhemos, meus irmãos, desse amor transformador que liberta do domínio do pecado, para que as pessoas creiam, o reino de Deus seja estabelecido. Que verdade confortadora. Deus está no seu trono, não tem mais. Aconteça o que acontecer, Ele está no controle e a vitória em suas mãos. Testemunhemos à luz dessa verdade. Não tem mais de Jesus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Epímaco. Agora nós vamos para um outro professor, a identificação dele, Apocalipse 1, versículo 18 e 20, inclusive o texto é maravilhoso. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. E para isso eu convido o professor Jorge Evandro para nos falar um pouco sobre esse tópico. Por favor, professor Jorge Evandro. Graça e paz, queridos irmãos. Apocalipse, capítulo 1, do verso 18 ao 20. Jesus se identifica e revela. Contextualizando, João aqui encontrava-se com muito medo, por causa de uma visão fisicamente aterrorizante que teve de Jesus. Por isso, Jesus precisou acalmá-lo e tranquilizá-lo. Jesus se identifica aqui como Deus, da mesma forma como Deus se apresentou no Antigo Testamento ao povo de Israel. Em Isaías 48:12 está escrito: escute, povo de Israel, que eu escolhi, o Senhor, sou o único Deus, sou o primeiro e o último.
causa tranquilidade saber que estamos na presença de Deus? Depende. As primeiras palavras relatadas na Bíblia de um ser humano a Deus foram: ouvi teus passos no jardim e tive medo. Essas palavras foram ditas por Adão depois de pecar e ficou com medo de Deus. E as últimas palavras de um ser humano dito a Deus, registrado na Bíblia, quais foram? Apocalipse 22, 20. Vem, Senhor Jesus. Ora, no Éden, o homem, carregando seus pecados, teme encontrar-se com Deus. No Apocalipse, o homem perdoado anseia a presença de Deus. O que aconteceu entre o tive medo e me escondi do Gênesis e o vem, Senhor Jesus, do Apocalipse? O que provocou esta mudança tão radical foi o trabalho de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que desde a queda do homem não cessaram de trabalhar para redimir o homem. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que espera. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Paulo afirma que o Evangelho não chegou tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Em outra parte, Paulo afirma que a salvação não veio por obras de justiça praticadas por nós, mas mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Hoje, a pessoa redimida clama pela presença do Senhor. As palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Vou preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, nos enche de esperança. Por causa deste trabalho de Deus em nosso favor, temos paz com Ele. Não nos escondemos mais e podemos dizer: vem, Senhor Jesus, porque amamos a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. O verso 18 de Apocalipse, do capítulo 1, diz: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus se identifica também como aquele que vive e tem as chaves da morte e do inferno. Para nascer, teve que se desapegar da condição de Deus, esvaziar-se a si mesmo. Nesta condição foi obediente em tudo até a morte. E por ter sido obediente até a morte, ressuscitou. A morte não pôde segurá-lo. E se tornou o primeiro de muitos que ressuscitarão. Porque venceu a morte, tem autoridade e as chaves do inferno e o controle sobre vivos e mortos. Por sua morte e ressurreição, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrou todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, 14 e 15. O verso 19 diz: escreva as coisas que você viu, tanto as presentes quanto as que depois hão de acontecer. O versículo 19 aqui marca como o Apocalipse divide a si mesmo em 3 partes. A primeira parte, ele fala das coisas que você viu. Abrange o primeiro capítulo e o testemunho de João como apóstolo de Cristo, que participou do ministério de Cristo, que foi testemunha de sua morte e ressurreição. As presentes, na segunda parte, que abrangem os capítulos 2 e 3, que falam das condições das 7 igrejas. E a terceira parte
as que hão de acontecer, que abrangem os capítulos de 4 a 22, o final do livro, onde são descritos os eventos da história, a grande tribulação, a segunda vinda de Jesus, o reino do Messias sobre a terra, o grande trono branco do juízo e o estado eterno. Isso nos mostra que a igreja é chamada para anunciar tudo o que Deus determinou que anunciasse, que são as coisas que vimos, as coisas presentes e as que hão de acontecer. Devemos anunciar o Evangelho de Cristo para a salvação e a palavra bíblico-profética do seu retorno até que ele venha. O versículo 20 diz assim: Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. O próprio Jesus explica o simbolismo, o que são as estrelas e o que são os candelabros. Ao fazer isso, Jesus nos fornece a indicação de como nós devemos interpretar o simbolismo do restante do livro. Jesus explica que as 7 estrelas correspondiam a 7 pessoas reais que viviam na época de João e que eram os pastores de cada uma das 7 igrejas. Quando Jesus fala dos 7 candelabros, também está falando das 7 igrejas reais, 7 igrejas que existiam na época, como Éfeso, que também recebeu carta do apóstolo Paulo. Jesus descreve também o comportamento de cada uma dessas 7 igrejas. Ele descreve fatos e realidades relativas a cada uma dessas 7 igrejas. Por isso, algumas vezes elogia, outras critica, passa instruções e promessas. Repetindo e respeitando aqui, queridos irmãos, as diferentes teorias de interpretação do livro de Apocalipse, na minha opinião, creio que Jesus aqui nos fornece a indicação de como nós devemos interpretar o simbolismo do restante do livro a partir do capítulo 4. Ou seja, o livro de Apocalipse revela antecipadamente fatos que irão acontecer e pessoas e instituições que virão a existir. Apocalipse fala, no capítulo 12, 9, do dragão, a antiga serpente que é Satanás, e do que Satanás fez no passado para evitar que Jesus, o Redentor, nascesse. Apocalipse revela sobre a grande tribulação, como também Jesus falou em seu sermão profético em Mateus 24. Zacarias 9:10 afirma que Jesus proclamará paz às nações e dominará de sobre toda a terra, de um mar a outro, até os confins da terra. E como isso não aconteceu durante a primeira vinda de Jesus, irá ocorrer certamente durante a segunda vinda. Literalmente. Como também, literalmente, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, como foi descrito por Zacarias, capítulo 9, verso 9, versículo que antecede a este que li sobre a proclamação de paz às nações. Apocalipse fala desta paz sobre a terra durante o reino de Jesus após a prisão de Satanás por 1000 anos e da vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Fatos que irão acontecer e pessoas e instituições que virão a existir, revelados também em diversas partes do Antigo Testamento, como no livro de Daniel, Zacarias, Isaías, Ezequiel, entre outros. Concluindo, ainda que possamos ter diferentes teorias de interpretação para o livro de Apocalipse, algumas coisas estão muito certas entre nós. Jesus ressuscitou. Ele vai voltar.
vai haver ressurreição dos mortos. Jesus vai julgar vivos e mortos. Satanás vai ser julgado e condenado. E nós, os que cremos, habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Maranata. Meus irmãos, antes de nós finalizarmos, antes de nós partirmos para a conclusão, eu gostaria de ouvir o coral da família Barreto. Por favor, pastor Jurandir, irmã Miriam e os gêmeos vão louvar a Deus, ajudando aqui na nossa escola bíblica dominical. Nenhum amigo há igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo há igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum momento ele me abandona, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo há igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo há tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo há igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Nem ansioso aqui rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo há igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Em primeiro lugar, muito obrigado à família Sá Barreto, à irmã Miriam, o pastor Jurandir, os gêmeos aí por esse lindo louvor e apoio à nossa escola bíblica dominical. Agora, irmãos, na semana passada, os irmãos podem ter observado que alguns tópicos nós repetimos em relação à lição passada. Algumas coisas que os irmãos observaram hoje também viram no domingo passado. Agora, olha o que é que o autor da revista da Compromisso fala. No capítulo 1 de Apocalipse, apresentando-nos uma introdução ao livro que tem a importância significativa para a compreensão de toda a revelação da visão apocalíptica do Cordeiro de Deus para a sua igreja. Então, meus irmãos, para que possa ficar mais claro o entendimento de todo o estudo do livro do Apocalipse, por isso que o autor fez questão de bater principalmente nesse primeiro capítulo, que foi o que nós estudamos domingo passado e estamos estudando hoje. E aí ele diz, além de revelar-nos a autoridade com a qual João escreve, ele foi vocacionado para escrever o Apocalipse, está no versículo 12 e 20. Essas informações são fundamentais para o entendimento de todo o livro. Nós vamos ter 3 meses estudando. Então observe que nós estamos fracionando bem o estudo para que possa ficar claro. Inclusive no próximo domingo nós já vamos estudar as cartas às igrejas. Por isso que foi muito importante nós frisarmos, nós batermos bastante no capítulo inicial do livro do Apocalipse. Então eu aguardo os irmãos no próximo domingo para nós começarmos a estudar a
carta às igrejas. Um forte abraço e até lá.